aí, vamos estudar a lição, povo de Deus? Se liga aí, a lição de hoje está falando sobre pais e mães solteiros. Eita, a quantidade tem sido muito grande, especialmente gravidez desenvolvida durante a adolescência. Há um índice muito grande, preocupante, alarmante dentro do nosso país no que diz respeito à gravidez precoce e a situação de termos hoje tantos pais e mães solteiros. Diante dessa cena, algumas dificuldades surgem, precisamos estar conscientes disso, inclusive para ajudar. E qual é a consciência que a gente tem que ter? Os desafios. Um pai ou uma mãe solteira, ela tem um desafio, ele ou ela tem um desafio muito grande financeiro, porque muitas vezes a não estabilidade dessa família não existe, então, um planejamento financeiro definido ou mesmo uma família estruturada para apoiar financeiramente a vinda dessa criança. Complicado. Fica antenado se você quiser abençoar a vida de alguém, porque essas dificuldades surgem e nós temos muitos solteiros com filhos aí enfrentando grandes dificuldades financeiras. Ah, problema deles, pastor, eles erraram e tal, não sei o que, você nunca errou e nunca precisou do apoio de ninguém. Ei, no momento que as pessoas precisam do nosso apoio, não é de pedradas, ninguém conserta ninguém dando pedradas em alguém, como se as pedradas fossem resolver os problemas. Se pedrada resolver o problema dos outros, vamos sair atirando pedra em todo mundo e todo mundo morre e pronto, acabou a humanidade. Não é assim que funciona, não é com pedras, mas é com ajuda. Deus não te chamou para dar pedradas para ninguém, mas Deus te chamou para ser uma bênção na vida das pessoas. E esses pais solteiros, eles precisam de apoio financeiro, sim, precisam. Uma outra coisa, uma responsabilidade dividida. É muito complicado, porque não tem o pai presente ou não tem a mãe presente e a criança sofre com tudo isso. Você tem a questão do tempo, você tem a questão também do referencial, a ausência do pai nesse casamento, ou seja, nesse casamento que não surgiu, o pai não é presente, é um relacionamento de mãe solteira e a ausência do pai perde o referencial masculino para a educação da criança, do menino ou da menina. Complicado crescer sem um referencial. O desenvolvimento pessoal também fica comprometido, não tem muito mais tempo para estudar, de repente o desenvolvimento profissional também fica comprometido, sem um estudo adequado que não pode mais ter continuidade, então, consequentemente, aquele sonho de ter um trabalho melhor fica cada vez mais distante. E o próprio relacionamento fica mais restrito, porque fica muito menor o círculo de abrangência para criar um relacionamento se você tem um filho acompanhando você. A menina que já tem um filho e a mãe solteira, fica complicado para arrumar um novo relacionamento em função da presença do filho, ou vice-versa, o rapaz que tem um filho e cria este filho e diz, enfim, é complicado. Ou seja, a igreja precisa olhar, não com olhares de crítica para essas pessoas, porque elas já sofrem o suficiente com o erro que fizeram nesse percurso, ou mesmo pela escolha. Mas seja o que for, a igreja não tem o papel de criticar essas pessoas. A igreja tem o papel de apoiar essas pessoas. E eu fico pensando que agora abre-se então a margem para formar um lindo ministério. Quem sabe um ministério onde vivemos para apoiar mães solteiras. Olha só que coisa legal. Então falta tem Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, Ministério Jovem, Ministério Pessoal, Ministério da Família, Ministério de um monte de coisa na igreja. E por que de repente a gente não pensa em formar um grupo da igreja de pessoas que se habilitem a tratar e a cuidar das mães solteiras que existem por aí? Porque afinal de contas elas precisam de um tempinho de vez em quando sem os filhos para ter a sua particularidade desenvolvida do estudo da palavra, a sua comunhão pessoal ou fazer alguma coisa que não consegue por causa da presença do filho. E se houver um apoio da igreja para isso daí, de repente é um ministério a ser explorado. Quem sabe você não inventa o nome aí, você não está só, você inventa o nome aí, a mamãe amiga, papai amigo, sei lá o quê, copaternidade, irmandade, inventa um negócio aí, mas para apoiar essa gente, porque é uma lacuna que temos aí de pessoas que estão sofrendo por um erro praticado no passado e hoje quem mais sofre não é nem a pessoa que se envolveu e teve o filho, mas é a própria criança que veio ao mundo e não tem a estrutura para ser apoiada, e aí entra a igreja para fazer o papel de Cristo. Que Deus nos use e nos abençoe em nome de Jesus. Pai querido, queremos ser instrumento nas tuas mãos, inclusive para apoiar os pais solteiros, em nome de Jesus, amém.